Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de educação ambiental, com ênfase nos desequilíbrios ambientais. Então, fica por aí e, claro, segue o filme. Meus queridos alunos e alunas, vamos agora trabalhar outros pontos relacionados a desequilíbrios ambientais. E o primeiro que eu trago para vocês nessa aula é a poluição aquática. Sabemos que nossos mares, rios, lagos, oceanos estão constantemente recebendo lixos e outros tipos de esgotos. E ao receber esses contaminantes, há um dano a toda a vida, a todo o ecossistema aquático e, claro, também à saúde humana, com ênfase às pessoas que utilizam essas águas para suas diversas atividades. Então, aqui vamos trabalhar em relação à poluição aquática dois problemas. Um é a maré vermelha e o outro é a eutrofização. Primeiramente, a maré vermelha, esse problema ele não tem ação antrópica e ele tem como causa algas do grupo das dinoflageladas. Então, esse é um conteúdo que cai muito em vestibulares, então lembra, sempre que falar de maré vermelha, tu vai lembrar de dinoflagelados, esse grupo de algas. Então, essas algas, quando se reproduzem em excesso, inclusive essas algas fazem parte do fitoplâncton, ao aumentarem sua população grandemente, elas secretam uma substância que deixa a água com uma cor avermelhada, por isso maré vermelha, e essa substância ela é tóxica para todo o ecossistema aquático que se encontra próximo que tem contato com essa substância. Então, a maré vermelha ela causa a morte de diversos peixes e outros organismos marinhos. Por isso que é importante que, inclusive, não se pode banhar em locais onde há maré vermelha, porque traria também riscos à saúde humana. Então, um outro processo que tem causa principalmente antrópica é a eutrofização. E essa eutrofização ela pode acontecer em rios, em lagos, em lagoas, enfim. O que é eutrofização? É quando há um aumento da quantidade de matéria orgânica dentro dos corpos d'água. Ah, professor, mas qual o problema de aumentar a matéria orgânica na água? É que com isso, diversas cianobactérias, que são organismos fotossintetizantes, eles começam a se multiplicar de uma forma enorme, de uma forma muito grande, e muitas vezes essa multiplicação ela impede a vida de outros organismos naquele ecossistema. Vamos ver aqui. A água limpa. Vejam aqui a diversidade. Fitoplâncton tem algas verdes diatomáceas, algas ótimas. Invertebrados, tu vai ter aqui larvas de mosquitos e de libélulas. E os peixes, diversas espécies de peixes. Um local onde está sendo lançado poluente doméstico. Vai ter aqui protozoários e cianobactérias. Então já diminuiu a quantidade de algas que são importantes para o ecossistema, uma vez que elas são os produtores primários. Aumenta aqui as larvas de mosquitos, porque a de libélula não vai conseguir reproduzir em um ambiente mais degradado. E aqui nós temos alguns peixes tolerantes à poluição.
Mas esses peixes aqui, ó, eles já são ruins para o nosso consumo, uma vez que eles podem guardar os componentes, os poluentes em si, e ao ingerirmos esse peixe, nós também absorvemos esses componentes tóxicos ou esses componentes poluentes. Já uma água onde tem lançamento de poluentes domésticos industriais, tu vai ter, ó, grande quantidade de cianobactérias e, claro, muitos vermes. Esses vermes vêm principalmente das fezes humanas, que vão chegar então até esses córregos d'água. E os peixes aqui, devido à alta poluição, não conseguem sobreviver, então nenhum. Dessa forma, é muito danoso, é muito problemático essa eutrofização, tanto para a saúde humana, porque essa água vai estar altamente contaminada, então não podemos ingeri-la, inclusive por causa da saúde humana. Vejam aqui a quantidade de vermes que trariam vários problemas à saúde humana, como também ao ecossistema aquático, que vai sofrer grandemente com a ausência de um ambiente limpo, um ambiente ideal para sobrevivência de peixes e outros organismos aquáticos. Então veja como a poluição aquática ela altera todo um ecossistema. E o pior é que esses poluentes muitas vezes ficam concentrados nos organismos. Por quê? Porque muitos dos poluentes que chegam à água em ambientes aquáticos, eles não são degradados normalmente pelos organismos que o estão recebendo. Por exemplo, vamos supor que uma água específica ela está cheia de plasticídios. Nós, animais, não fomos feitos para digerir plasticídios. Tanto é que os plásticos, eles são substâncias que foram criadas pelo homem, não são substâncias naturais. Então, claro, não temos a capacidade de digeri-los. Então, por não ter a capacidade de digerir, esse plasticida, por exemplo, mas pode ser outra substância, ele vai sendo acumulado nos organismos. Então, à medida que esses organismos vão sobrevivendo e vão ingerindo esses compostos, inclusive peixes na água, eles vão sendo acumulados. Por quê? Porque não são facilmente liberados, uma vez que nós não temos a capacidade de digerir e, claro, de os liberar de volta no ambiente. E isso não é só plástico, não. Falamos também aqui de vários produtos farmacêuticos. Falamos aqui, por exemplo, dos pesticidas, isso dos agrotóxicos, que são muito utilizados e que podem chegar ao corpo hídrico. Enfim, várias substâncias, elas não podem ser digeridas, degradadas. Metais pesados, por exemplo, e algumas podem até ter um potencial genotóxico, cancerígeno, inclusive. Então, veja como é importante saber a procedência do peixe que vocês comem. Então, evitem comer peixes, por exemplo, de locais contaminados. O nome desse fenômeno no qual o organismo acumula esses compostos tóxicos é bioacumulação. E existe outro que é a biomagnificação. O que seria isso? É que quanto mais distante dos produtores primários, maior vai ser a concentração desses compostos tóxicos. Veja, aqui nós temos, vamos colocar aqui que tem um produtor, aí nós temos aqui o consumidor primário, que se alimenta desse produtor, então ele já tem uma partezinha azul, quer dizer o quê? Que ele tem uma contaminação. E quando o peixe vai comer, ele não come um desses, ele come vários, porque, claro, até pelo tamanho desse organismo. Então, o peixe, ao comer vários, ele vai acumular os compostos tóxicos que esse organismo aqui possui. Então, está aqui no peixe. Então, o peixe já acumulou os compostos tóxicos, não de um, mas de vários camarões que ele já comeu anteriormente. Aí, esse peixe agora vai servir de alimento, vai ser alimento de uma foca. Essa foca não come um peixe, ela come vários peixes que já comeram vários camarões contaminados. Ou seja, então aqui a contaminação ela é menor e aqui a contaminação vai ser um pouquinho maior.
Quando chegar aqui, a contaminação vai ser maior ainda. Ou seja, à medida que a cadeia trófica ela vai sendo passada, vai aumentando a concentração desses compostos tóxicos. Ó. Estava aqui, agora está aqui. Quando a foca se alimenta dos peixes, aumenta mais. E quando o urso polar se alimenta da foca, aumenta mais ainda. O nome disso é biomagnificação, ou seja, à medida que a cadeia trófica vai seguindo, se aumenta a quantidade de poluentes nos organismos. Quanto mais distante do produtor, mais toxinas esse organismo vai ter caso esteja em um ambiente contaminado. E por fim, mas não menos importante, eu trago para vocês o desmatamento. Então, o desmatamento, todo mundo sabe, é um problema ambiental, um dos mais falados hoje, e tem vários motivos para isso. O primeiro é o motivo mesmo da biodiversidade. Por quê? Porque em uma floresta intacta, por exemplo, vejam aqui, ó, tá aqui uma floresta intacta, um exemplo. Olha o tanto de aves que essa floresta consegue abrigar. Quando essa floresta ela começa a sofrer degradação, muitas aves não mais conseguem se manter ali. Muitas vão morrer e muitas vão procurar outros locais, outros habitats. Então, o primeiro ponto, ó, é a perda da biodiversidade. Então, aqui já diminuiu, mas ainda tem floresta. Agora, desmataram a floresta e fizeram área de pasto. Olha a quantidade de aves que vão conseguir sobreviver. E agora, a agricultura mecanizada diminuiu mais ainda. Então, veja que à medida que a degradação aumenta em um certo ecossistema, a quantidade de espécies naquele ecossistema ela vai diminuindo. Vai havendo um problema na riqueza de espécies. Por isso, não desmatar. Inclusive, vamos falar aqui de potencial econômico para um país. Porque já imaginou quantas e quantas espécies de plantas existem somente em um certo ecossistema, em um certo bioma? Agora pensa também que essas espécies elas podem ter um potencial enorme para, por exemplo, curar diversas doenças ou um potencial estético que nós nem conhecemos ainda. Então, se essas plantas, por exemplo, ou animais forem extintos antes da gente conhecer os seus potenciais econômicos, nós estamos matando nossas riquezas. Então, veja a importância também de preservar do ponto de vista econômico. Outro ponto muito falado no desmatamento é a desertificação. O que é isso? As plantas, elas são importantes não somente para abrigar os animais, mas também elas ajudam a proteger o solo. Quando uma área ela é constantemente desmatada, muitas vezes essa área ela começa a sofrer um processo de desertificação e o seu solo começa a ter erosões. Vejam aqui, ó, esses buracos do solo, que são as erosões que esse solo está tendo. Por quê? Porque as plantinhas com suas raízes seguram o solo e ao retirarem elas, o solo não mais é protegido, a chuva vem e destrói o solo. A água carrega parte do solo, enfim, então isso é um problema e muitas vezes algumas plantas não conseguem mais sobreviver a esse ambiente. Então, outro problema do desmatamento é justamente essa erosão do solo ou mesmo a desertificação, que é a impossibilidade dessa área gerar uma nova floresta, formando como se fosse um deserto. Nós também podemos aqui salientar sobre as espécies nativas e exóticas. Um grande problema também é a inclusão de espécies exóticas em certos ambientes. Por quê? O que é uma espécie exótica? É uma espécie que vem de fora, que não é própria daquele bioma. Quando você adiciona uma espécie exótica, essa espécie, ela muitas vezes vai competir por alimento, por abrigo. E claro, se ela vai competir, isso vai fazer com que a espécie nativa
ela perca, porque a competição nunca é boa, sempre traz perda para os dois organismos. Então ela vai perder, por exemplo, ali nutriente, vai perder alimento, vai perder espaço, enfim. Além disso, essa espécie exótica, como ela é nova, geralmente ela não possui predadores naquela região. Por não possuir predadores, ela vai crescer de forma exponencial. E ao crescer de forma exponencial, como eu disse, ela vai tomar os recursos das espécies nativas, o que é um grande problema ambiental. Então, queridos alunos, queridas alunas, eu espero que tenham gostado de mais uma videoaula nossa, que se cuidem e que façam um ótimo trabalho nos vestibulares e Enems que em breve virão. Até mais e boa tarde.